Então, pessoal, esse é o nosso encontro. Eu preparei uma aula introdutória para estudos da tradução e interpretação. Tá? A gente vai ter o nosso projeto, que vai se iniciar na semana que vem, dia 21. Né? Então, hoje eu preparei uma aula introdutória para a gente investigar o que é esse campo de estudo da tradução e interpretação, onde ele se localiza, quais são as principais perspectivas, perguntas, pesquisas dessa área, qual é o papel do tradutor, né? São todos esses aspectos que a gente vai considerar dentro desse nosso projeto, dentro dessa disciplina. Beleza? Bom, vou compartilhar a tela com vocês aqui, então, para vocês acompanharem comigo. Bom, então, compreender que os estudos da tradução, né, ele ganhou autonomia, né, ali a partir dos anos 60, 70, apesar de já ser um estudo que remonta há muito tempo, mas ele ganha uma certa autonomia, né, maior autonomia como disciplina, como uma cadeira de estudos mesmo, a partir de uma certa formalização que vai acontecendo a partir dos anos 60, 70. Tá? Então, eu vou apresentar aqui hoje para vocês, primeiro, como a gente vai dividir esse nosso campo de estudo dentro aqui do nosso projeto, né, dentro dos nossos encontros, quais são os eixos temáticos principais, tá? E como também os estudos da tradução se organizam de maneira geral, tá? Apesar de ser um campo recente, ele tem um histórico longínquo, né? Porque já se traduz há muito tempo, e a própria perspectiva do que é traduzir também, temos noções a partir do momento que se instaura a própria noção de língua, a própria noção de signo, de significação, a gente já pode ter um deslumbre, já são uma certa forma de organizar o pensamento do que seria tradução e interpretação. Né? Já para desmistificar uma coisa que veio sendo contada aí há um tempo, assim, recente, que o traduzir vem da palavra em latim, ou tem uma origem em latim, do trair, né? O tradutor é um traidor, né? Então, não corresponde, né? A tradução do latim vem do traducere, que é conduzir ao outro lado, né? Passar para o outro lado, né? Transladar, tá? Diferente do que é o trair, né? Para o latim, né? Que é entregar algo, né? Então, apesar da gente ter essa visão que foi sendo difundida, né? Até inclusive com um estudo do filósofo Riquet, que se chama Tradução, Diálogos e Perda, ou seja, que há sempre essa entrega, essa perda de algum sentido nesse processo tradutório, a gente vai ver que existe uma investigação comunicativa mais abrangente do que essa transferência apenas de significado de uma língua para outra, certo? Então, como que a gente vai se organizar aqui no sentido dos nossos encontros, dos eixos principais, dos eixos temáticos principais do projeto, tá? A princípio, a gente vai ter um eixo teórico, tá? Que vai lidar com toda essa questão da própria teorização, que acaba fundamentando o que a gente chama de tradução, tá? Ou seja, traduzir também é teorizar, tá? É formular uma teoria a respeito de uma comunicação, a respeito de uma significação, tá? Então, aqui para nós não só é um eixo temático, como é a própria construção do sentido de tradução, tá? Essa nomenclatura teórica pode
ser ambivalente nesses dois sentidos, tá? A gente vai ter a prática, tá? Aspectos e estratégias práticas de tradução, né? O que se refere realmente ali a um trabalho de pesquisa, de análise, né? Para fazer essa correspondência entre línguas, sobretudo aqui no nosso caso, do francês, né? E por fim a gente vai dar uma olhada crítica para o próprio mercado de trabalho, para as tecnologias que vêm surgindo, sobre que se aplicam sobre o campo da tradução, o papel do tradutor na globalização, né? Como ele atua, quem deve ser, que papéis ele ocupa ali dentro, tá certo? Então, esses vão ser os três eixos principais que vão ser abordados durante o longo do nosso percurso do projeto, tá certo? Tendo em mente isso, a gente começa então com essa estruturação do campo dos estudos da tradução, já sabendo que ele se trata de um campo de estudo interdisciplinar, certo? Né? Ele vem, até relatei isso para os alunos no convite que eu fiz para o projeto, que é uma certa ligação das pontas entre literatura e linguística. Tá? Então, os estudos da tradução já nascem desse hibridismo, já nascem da compreensão de que tanto os estudos linguísticos quanto os literários em si não são suficientes, né, para analisar toda a gama de possibilidades de investigação desse campo, tá certo? Então, aqui a gente vai ver alguns aspectos, né, alguns pontos onde os estudos da tradução perpassam, né, para fundamentar não só a sua pesquisa, como a sua prática também, certo? Então, os primeiros dois campos que os estudos da tradução vão se conectar, vão lançar os seus tentáculos aí, primeiro da linguística, né? Ou seja, vão ter aspectos gramaticais dentro de uma análise ou dentro de um processo de tradução, sim, os aspectos gramaticais, vamos identificar ali a sintaxe, a semântica, né? São os componentes de análise de uma tradução mais literal, né? Ou de uma análise mais estratégica, experimental no sentido do processo de traduzir, certo? Dentro da linguística ainda temos a análise do discurso, né? Ou seja, a gente precisa fazer uma análise de uma linguística, né? Que pode ser equivalente aqui à análise do discurso, uma linguística textual, né? Que não se fragmenta nos termos, né? Dos enunciados, mas, né? Compreende o enunciado como um todo, como texto, como um discurso, né? E a prática, aliás, a investigação linguística vai se dar por meio de todo ele, né? Uma questão morfológica também, por vezes, é analisada para entender de onde aquela palavra veio, como ela se formou. Há uma correspondência, né, na língua-alvo, há uma correspondência de parentesco, né, para procurar uma equivalência que expresse com maior fidelidade, né? E, por fim, a pragmática, também, que são os campos da comunicação. Tá? Que papel comunicacional a tradução está exercendo, certo? Que tipo de transferência de informação a tradução ou tradutor desempenha ali dentro do seu processo, certo? Como aquela obra, como aquela tradução significa em campos diferentes. Tá? Esses são os principais dentro da linguística, a gente tem outros ainda, né? Podem ser analisados, como eu já falei, a própria sintaxe, a própria semântica, a sociolinguística também é um estudo da linguística que perpetua muito o campo da tradução, certo? A outra ponta dos estudos das letras, a literatura, né? É preciso investigar os gêneros literários, tá? A tradução pressupõe uma formatação de regra por estilo,
certo? Então, é preciso analisar quais os gêneros, principalmente os líricos, né, onde há formatação de sons, de ritmo, de métricas, tá certo? Tudo englobado ali dentro, né? As questões de poética, né, que vão desde a noção de autoria, a noção do que é literatura mesmo, né? Se esse texto tem qual a função dentro do sistema literário, né? O que é função dentro da literatura para entregar aqui dentro da poética também, tá? E os movimentos artísticos também, que correspondem também aos estilos, né, dos textos, qual é a premissa, né, artística ali que está por trás daquele texto, que precisa ser traduzida, que precisa ser repassada, que é imperioso que seja seguida, tá certo? E qualquer correspondência para nós aqui na aula, por exemplo, no caso do português, né? Qual seria essa tradução? Como esse movimento artístico teve repercussões diferentes também nos diferentes lugares onde ela se expressou, tá certo? E como acompanhar também é preciso de um conhecimento de movimentos artísticos, de arte, né, para fazer essas traduções literárias, em suma, tá certo? Mais um campo onde a tradução também vai perpassar é a sociologia. A gente precisa ver aspectos de antropologia, de etnologia, de cultura, de política, tá? Porque quando a gente fala de uma língua, a gente fala de um povo, a gente fala de uma tradição, a gente fala de uma cultura, né? E tudo isso está expresso na língua e é preciso ser levado em consideração no momento de traduzir. Os aspectos políticos também, sobre a influência da língua, o papel decolonial que pode ser feito a partir das traduções, também no aspecto político das traduções, né? As funções das obras traduzidas, né? E o papel que elas desempenham quando elas chegam, né, para esses novos leitores, né, para esse novo mercado também, né? Então, são aspectos da sociologia que também perpassam a tradução. Por fim, mas não só, né, tem outros componentes, mas esses são os quatro assim, principais, né, que a gente vai ter agindo mais, com mais robustez dentro dos campos da tradução, dos estudos da tradução, é a filosofia, né? O estudo da filologia, do próprio estudo da linguagem, né? A hermenêutica, que são os estudos das interpretações, né? Ou seja, como a gente compreende esses textos e como os significados são produzidos ali dentro e como a gente os decifra, tá? A ética, né? É um ponto introdutório também de como fazer esse processo de tradução, a questão da fidelidade do texto ou da não fidelidade, até que ponto ela vai, né? A questão ética do o que traduzir, tá certo? E uma questão de semiótica também, essa para estudos da tradução, que lidam com, por exemplo, o estudo da Libras, né, onde a gente tem uma transferência de tradução de uma linguagem verbal para uma linguagem sinalizada, né, ou seja, uma linguagem não verbal, que usa de outros signos, de outras formas de representação da linguagem, certo? Então, também é aqui, ou da tradução, quando a gente fala sobre uma tradução até intergênero, né? Quando a gente vai traduzir uma peça de teatro e ela se traduz no filme, por exemplo, como respeitar essa lógica ali entre tipos de gêneros textuais ou de gêneros narrativos, né? E como a tradução se coloca ali no meio, então, desses campos da semiótica, certo? Então, esses são os quatro principais, né? Literatura, linguística, sociologia e filosofia, compõem o arsenal, né, que o campo da tradução soube, né, ou enfim, se alicerçou em cima, né, para construir a sua forma independente, né, autônoma de gerir esses tipos de estudo.
a partir das perspectivas de certas particularidades de cada um desses campos, de cada um desses estudos, né? E como ela, então, usufruiu, fez uso, né, de cada um desses estudos, é o que dá condição para a gente ter um campo de estudos da tradução de maneira mais autônoma, certo? Então, ele não tem uma investigação só linguística ou só filosófica, ele é um agrupamento de todos esses estudos, né, de uma maneira própria. E é isso que institui o campo dos estudos da tradução e o seu caráter interdisciplinar, certo? Trouxe aqui para vocês darem uma olhada, tá? Esse é uma estruturação do campo dos estudos da tradução, feito por John Holmes, tá? No ano de 72, então a gente já começa a ver aí, ele é um marco fundador, vamos assim dizer, dos estudos da tradução, né? É ele quem define os campos e a partir de então começa a se consolidar, né, de maneira mais firme os estudos da tradução, né? Eu trouxe aqui então se dividindo ali nos dois eixos principais, que são os estudos da tradução puros e os estudos aplicados, né? Depois ele se subdivide ali os puros entre teórico e descritivo, tá? O teórico vai se dividir também entre o geral e o parcial, e do outro lado a gente tem os aplicados, tá? A gente pode dizer que os puros, a princípio, são mais prescritivos, ou seja, eles mais desenvolvem uma ideia sobre tradução, tá? E vão fragmentar os eixos de estratégias de tradução, tá? Enquanto os aplicados, eles focam mais já na formulação da tradução como um todo, tá? Mais na tradução do que no traduzir, tá certo? Os aplicados, tá? Porque daí eles focam mais no aspecto final da tradução. A gente vai ver isso aqui nos próximos slides, tá certo? Então, a gente tem essa divisão. Ali no campo dos aplicados, já há um novo braço ali estendido, né? Além da formação de tradutores, assistência à tradução e crítica de tradução, a gente também tem a política da tradução, tá certo? É um novo ramo que novos pesquisadores fizeram e a partir dos anos 90, né, e anos 2000, e a gente já tem então um braço, né, novo ali que criou-se essa independência sobre política da interpretação. A gente vai trabalhar com esses mais célebres, esses mais estabelecidos, aqui feitos pelo John Holmes, tá? A gente vai começar pelos puros. Ah, não, antes, mostrar aqui também que há uma outra forma de divisão, além dessa divisão dos campos de estudo, a gente tem também uma divisão temática de áreas de pesquisa da tradução, tá certo? Ou seja, pontos referenciais, né, onde quem está estudando tradução pode se debruçar, certo? Aqui, todos esses 12, eles estão também contemplados ali naquela outra forma de estruturação, mas aqui, então, voltado mais para a atividade acadêmica da tradução, mais do que o aspecto do tradutor, né, daquele que realmente pratica a tradução, não que os acadêmicos também não produzam tradução, né, mas essa tradução mais livre da academia, tá certo? Então, a gente tem ali a análise do texto e tradução, né, avaliação da questão da qualidade da tradução, a gente viu ali também nos aplicados, a gente tem né, a crítica à tradução, cabe mais ou menos aqui. Tradução e gênero, né, são os problemas da tradução referente às suas categorias, né? A tradução multimídia tem a ver também com os meios da tradução, certo? Tradução e tecnologia, a gente vai ter a história da tradução, tá? Fazendo uma historiografia
das obras traduzidas, enfim, de um autor ou de vários autores, ou de uma língua, tá? A ética da tradução, né, sobre os aspectos do que é traduzir, da fidelidade do texto, entram aqui nesse item. Terminologia e glossários, ou seja, os instrumentos da tradução, né? A interpretação, né? O que é o significado, o que é a significação, né? Entra aqui naquilo que eu chamei também dos estudos da filosofia da hermenêutica, tá? O processo de tradução, ou seja, como criar estratégias para traduzir, focado também principalmente no agente tradutor, né? Ensino de tradução, aí com aspectos mais pedagógicos sobre como formar novos tradutores, né? Ali o profissional da tradução é um campo também que está ganhando mais autonomia, né? Investigar quem é esse autor, como ele se posiciona, qual é o mercado que ele está inserido, que outros papéis ele cumpre, além desses que ele está mais inserido, ou seja, como acadêmico, ou seja, como um profissional das letras, né? Então, são aspectos aqui que estão sob a vista da investigação dos estudos da tradução para pesquisa, tá certo? Então, a gente começa aqui com o eixo dos estudos da tradução puros, né? Segundo aquela terminologia que a gente viu, com aquela organização daquela ramificação, certo? Então, aqui é uma investigação teórica ou prescritiva, tá certo? Ou seja, ela vem antes do próprio ato de traduzir, né? Ela vai determinar, então, umas diretrizes, né? Que abarcam todas as formas de tradução, tá? Então, ela vai enxergar a tradução como um fenômeno, como esse processo, né? De transferência de significado ou de línguas, tá? Então, vai tentar dar um olhar mais abrangente para todo esse processo, vamos dizer assim, de transladação de significação, certo? Então, e qualquer abordagem, como ela pega, vamos dizer assim, como ela aborda, de fato, então, os, os produtos, os itens, né, os objetos de tradução, tá certo? Então, ela vai desenvolver ali esses modelos mais analíticos e de categorias, né, para tentar esboçar um certo parâmetro geral, né, uma sistemática, uma sistematização sobre o processo tradutório, tá certo? Do outro lado, a gente tem os estudos aplicados, tá? Esse aí já com mais foco na resolução dos problemas práticos da tradução, tá certo? Que vão incluir a formação do profissional, o uso das ferramentas e tecnologias, né? E a avaliação da qualidade, então, dessas traduções, tá certo? Mas lembrando aqui que ela não está com foco aplicado no processo de traduzir, tá certo? Mas no processo de tradução, tá certo? Ou seja, ela não vai investigar elementos formais, por exemplo, linguísticos, do processo de traduzir, mas ela vai analisar de maneira geral os produtos, vamos assim dizer, os objetos de tradução, certo? Então, ela desenvolve metodologias e ferramentas, né, baseadas em necessidades reais do mercado, e aplica a teoria, ou seja, aquela teoria que a gente viu ali no caso dos puros, a gente vai ver ela sendo aplicada aqui nos estudos aplicados, tá certo? Então, vamos ver lá como é que funciona a primeira delas, que seria a formação de tradutores, certo? Então, essa perspectiva, ela quer definir aspectos aliás, pedagógicos, né, para a formação desses novos professores, desses novos tradutores, tá certo? De que forma? Alinhando, né, qual é a perspectiva do tradutor frente, né, ao objeto a traduzir-se, tá certo? Então, separei um casinho aqui só para a gente ter uma noção, muito breve, como eu falei, esses estudos aplicados, eles não vão entrar
no cerne da questão, por exemplo, das escolhas aqui, por exemplo, de, olha, escolheu o verbo tal, ou escolheu o verbo X, ou trocou por um sinônimo. Não é necessariamente a aplicação dos estudos para a formação de tradutores, tá? Então, a gente tem ali, né, o caso do un autre, do Rimbaud, né, esse versinho, e a gente tem, por exemplo, a comparação aqui de duas traduções, uma do Augusto de Campos, outra do Ledru, né? Então, a gente percebe que um teve uma perspectiva mais alinhada à, à perspectiva existencialista, que talvez o Rimbaud quisesse exprimir ali nesse verso, e outro tentou ser mais fiel, né, à ambiguidade original, tá certo? E com maior recurso linguístico também, né? Uma economia linguística mais precisa, tá certo? Enquanto houve uma preservação sintática, ele, né? Manteve ali, por exemplo, no caso, o artigo, né? Manteve o an e traduziu para o nosso manteve essa preservação, enquanto o outro, com essa economia linguística, tentou preservar esse sentido mais existencial. Então, que essas escolhas vão dizer no processo de métodos pedagógicos de formação? Tá certo? Qual é a linha, né, tradutória que a gente vai seguir, né? Qual é a linha tradutória que a gente quer perpetuar no espaço da formação de novos tradutores, tá certo? Continuando ainda nos estudos aplicados, a gente vai ter a assistência da tradução, tá? Esse, no caso, é a análise dos recursos, das ferramentas operacionais que servem ao tradutor, tá certo? Então, aquele próprio dicionário, glossário, gramáticas, no caso ali de ferramentas, né? Já com softwares de tradução, ou seja, quem opera, investiga, cria, alimenta esses tipos de ferramentas é o estudo aplicado da assistência à tradução, tá certo? Então, a própria forma de elaborar essas formas de consulta, assim dizer, do tradutor, é um ramo dentro dos estudos aplicados, tá certo? O próximo é a crítica de tradução, ou seja, a avaliação já depois da tradução feita, né, para analisar um valor qualitativo mesmo da tradução. Então, a gente tem ali, trouxe um casinho só para a gente tentar vislumbrar um pouco como funciona, né? Então, a gente tem ali, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, tá? No verso de Baudelaire, a gente tem um tipo de tradução, os perfumes, as cores e os sons se correspondem, e Ivan Junqueira, os perfumes, as cores e os sons se entreouvem, tá? Então, no primeiro caso, a gente teve ali uma priorização da equivalência semântica, né? Corresponder com o verbo lá, o répondre, faz mais sentido, uma correlação lógica, né? Entre um termo e outro, e o Ivan Junqueira que escolheu uma sinestesia poética, que é entre ouvem, né? Como é que sons, cores e perfumes podem ouvir, né? Então ele deu uma fusão sensorial que é particular do simbolismo, né? Sendo o Baudelaire um poeta simbolista, ele preservou esse sentido e capturou melhor esse estilo, tá? Então, o que faz a crítica de tradução? A partir dessas traduções, ela vai avaliar qualitativamente qual foi a melhor forma. Se a gente trabalhar só no sentido do estilo, né, do autor, ser fiel ao autor, a gente vai escolher, por exemplo, né, a gente pode alimentar em favor do Ivan Junqueira. Mas se a gente for pesquisar sobre como essa recepção
encontra eco no leitor aqui do Brasil, né, de língua portuguesa, talvez o corresponda pode funcionar melhor. Então, esse é um trabalho da crítica de tradução dos estudos aplicados. Tá? São só exemplozinhos para a gente ter uma noção de como eles funcionam. Então, aqui se encerram os estudos aplicados. Tá? Esse ramo dos estudos da tradução, que são os estudos aplicados, então eles visam a crítica qualitativa da tradução, as ferramentas e a formação de novos tradutores. Então, é aí onde está os estudos da tradução do ramo aplicado. Tá? Então, agora voltando para o puro, tá? O puro teórico geral. Tá? Então, de teoria geral, ele se parece muito com aquilo que a gente compreendeu como puro, né? Que é estabelecer esses princípios e normas gerais, tá? Para orientar o processo tradutório. Ele vai lidar mais com questões sobre os aspectos filológicos, filosóficos da linguagem, tá? Então, a tradução, os estudos da tradução no teórico geral vão estar mais centrados nesses aspectos. O que significa traduzir, o que é tradução, comunicação, linguagem, signos, enfim, ela vai ficar mais centrada nessas investigações sobre o que é o ato de tradução de maneira geral, tá certo? Por isso que as abordagens são mais abrangentes, tá certo? E vai analisar também as abordagens ali, mas sobre essa perspectiva mais panorâmica, tá certo? E daí a gente cai, então, para os descritivos. Se o geral é prescritivo, então agora a gente tem os descritivos. Aqui sim, a gente já vai lidar com os problemas do ato de traduzir. Tá? Vamos estar caindo mais para esses elementos que a gente vai encontrar no processo de tradução. Tá certo? Então, não há aqui julgamento de valor, né? Mas foca-se em padronizações de tradução, em métodos de tradução, tá certo? Busca-se fazer uma classificação de formas de traduzir, tá? Vão criar as bases para aquilo que vai definir a operação de tradução, que a gente vai ver logo mais à frente. Então, são as bases de perspectivas para o processo tradutório em si, tá certo? O ato de traduzir. Então, esse é o processo descritivo, tá certo? Ele já também parte dessa análise já de produtos, vamos dizer assim, objetos de tradução, né? Ou seja, ou seja, o material traduzido já, né, e de como se deu esse processo. Então, dentro desses descritivos, a gente tem o que é orientado ao produto, tá certo? Então, ele vai olhar ali esse produto final, ou seja, o texto que foi traduzido, né? Por exemplo, uma abordagem pode ser ver as diferentes versões que teve ao longo do tempo. Esse é um estudo focado principalmente, isso dito até pelo John Holmes, né, o criador dessa organização, desse eixo, né, como um estudo praticamente historiográfico, tá, da tradução. Ou seja, ele tem esse propósito de investigar as várias traduções que foram feitas ao longo do tempo, ou investigar as traduções que foram feitas em diversas línguas, né, como esse processo deu, como cada um criou estratégias de tradução, né? Então, ele vai examinar essas escolhas tradutórias, fazer a comparação dos textos, né? Identificar essas tendências. É realmente uma historiografia, né? Da história das traduções. Então, a gente tem ali, por exemplo, uma análise comparativa, por exemplo, de 5 edições, 5 versões brasileiras da Madame Bovary, né? Então, vai vendo como as escolhas de tradução foram modalizando essa obra.
tá certo? Então, ainda dentro do campo dos estudos descritivos, a gente tem, então, os orientados ao processo, tá? Então, aí para entender como aqui, isso vai ser desdobrado depois também, no estudo que eu falei lá, das pesquisas do agente tradutor. Então, esse aqui do processo, ele vai focalizar principalmente nesse agente tradutor, como ele define os processos de tradução, tá certo? Então, ele vai investigar essas elucubrações do tradutor, né? Então, ele vai pensar como ele estruturou essa organização estratégica de tradução, como ele faz os seus diários de tradução, os seus rascunhos, suas notas de rodapé, tá certo? Aqui ele dá esse exemplo, né, do Haroldo de Campos, né, que fez um trabalho extra fora o de traduzir, fazer esse diário de bordo de tradução. É isso que esses estudos descritivos orientados ao processo vai se debruçar, tá bom? E por fim, dentro dele, a gente tem também os estudos descritivos orientados à função, tá? E daí é com já a obra traduzida, esse tem mais aspecto político também, tá? Dentro daquelas linhas de pesquisa que a gente viu, ele também se alinha com essas perspectivas de recepção, então, da obra, tá? Que contexto ela foi feita, que contexto ela foi recebida, os processos decoloniais também, né? De como a tradução encara, né? Esses aspectos, esses termos, como ela ressignifica, e principalmente também da recepção, tá certo? Então, tá lá. Investiga quando, onde e por quem a tradução foi recebida, analisa seu papel nos sistemas literário e cultural, estuda sua influência na cultura alvo, né? E considera fatores como censura, modas literárias e ideologias, tá? Aqui, como exemplozinho, o estudo da recepção das traduções do Sartre, né, durante a ditadura militar. Tem também o caso do livro Liaison dangereuse, né, francês, quando foi traduzido, lá tinha um aspecto muito mais subversivo, muito mais, vou dizer assim, tipo, mais desmoralizante, no sentido de ir contra uma moral vigente. Na época da sua recepção, aqui, principalmente em língua portuguesa, teve um aspecto muito mais romântico, né? Um aspecto no sentido romântico do mais vulgar, que a gente aplica, tá? Então, é nisso que esses estudos descritivos ligados à função, orientados à função, vão focar as suas investigações. Então, a gente teve lá o puro teórico geral, agora tem o puro teórico parcial, tá? Então, aqui sim, a gente vai ver os elementos mais próprios do ato, né, do processo do traduzir, tá? Então, vai se concentrar em alguns aspectos específicos da tradução, certo? Como análise dos gêneros, análise dos pares linguísticos, no caso de pares francês, português, inglês, francês, né? As duas pontas de um processo tradutório, certo? Então, o caso dele é desenvolver não só teorias especializadas, mas estratégias, principalmente, tá? Para criar soluções, né? Para esses casos específicos da tradução, tá certo? Então, o primeiro, que é o restritos ao meio, tá? Ou seja, ele vai examinar como diferentes meios e suportes, ou seja, o oral, o escrito, o tecnológico, né, que influenciam no processo tradutório. Aqui, né, só para a gente entender, que a gente tem ali o nosso título, do nosso projeto da disciplina, né, que é Estudos da Tradução e da Interpretação, a interpretação cabe aqui, nesse ponto específico, tá?
tem interpretação nesse sentido, não no sentido de hermenêutica, mas no sentido da tradução oral, tá? Ou seja, aquele que é o intérprete, né? Então, ele está recebendo o objeto a ser traduzido na forma oral, né? Tá ouvindo e vai traduzir também da forma oral, tá certo? Ou da forma escrita, depende de que forma de tradução ele vai ter que acabar fazendo. Mas aqui ele vai investigar, então, sobretudo, o meio, tá? Qual é o suporte, qual é a especificidade do modo como se está produzindo aquele texto, tá? Então, ele vai comparar essas estratégias tradutórias dessas diferentes modalidades, né? O que é traduzir um texto escrito, o que é traduzir um texto falado, oral, né? Vai investigar como esses recursos também podem interferir, ou seja, alguém que está recebendo aquela tradução, por exemplo, quando você vê uma Assembleia da ONU, que está recebendo aqui no fone, como isso se dá, quais são os impactos disso na tradução, né? A língua de sinais, que é uma outra forma de registro de linguagem, tá? Essa interação também humano-máquina, ou seja, como é o Google Tradutor ou outros softwares de tradução, que impactos eles têm na forma de traduzir, certo? Ali está ali o exemplo, né, essa interpretação simultânea do qual eu falei. Então, para a gente entender que aqui é só restrito ao suporte, ao meio. Esses estudos de teórico parciais vão focar nesse aspecto, tá? Então, os que são restritos à área, tá? Esse, no caso, é aquilo que eu falei da análise dos pares, né? Como nós traduzimos o francês, por exemplo, né? Nós estamos falando de português, como traduzimos o francês, né? Como a gente enxerga a língua francesa, como a gente enxerga a tradição francesa e a sua forma de pensamento, as suas formas de estruturas frasais, enfim, como a gente pega isso e traz para o português. Então, ele vai analisar principalmente os pares, tá? Isso que se configura área, tá? Então, padrões entre diferentes línguas específicas, tá? A equivalência desses pares linguísticos, né? As assimetrias e as estratégias para comunicações linguísticas problemáticas, né? Quando a gente não tem uma tradução, quando não tem um termo para isso, então, ele vai analisar como desenvolver estratégias de equivalência, tá certo? Então, esses são os estudos restritos à área, tá? Ao nível, aí aqui a gente vai cair para estratégias também de tradução, que é traduzo palavra por palavra, frase por frase, parágrafo por parágrafo, ideia por ideia, né? Significado por significado, né? Então, é aqui onde os estudos extrativos ao nível vão se debruçar, tá certo? Como eu analiso estruturas sintáticas que são diferentes, de línguas diferentes, né? Se elas possuem uma estrutura sintática diferente, como eu devo analisar cada componente desse, tá certo? Então, a gente tem a determinação dessas unidades de tradução, né? Esses problemas de diferentes níveis linguísticos, no caso, a hierarquia, ou seja, você traduz palavra por palavra, sentido por sentido, o que essas diferentes hierarquias, né, de preferência de tradução implicam no processo tradutório, tá certo? E também diferentes métodos de análise, tá certo? Ou seja, como eu enxergo essa tradução depois dela feita, a partir dessas estruturas de nível, tá? Por fim, a gente tem o da tipologia textual, que cabe aqui também para a literatura, para os gêneros textuais, né? Ou seja, quando eu estou analisando um romance, ou quando eu estou analisando um texto filosófico, né? Ou quando eu estou analisando aqui qualquer tipologia textual, tá? A tipologia textual aqui não tem o mesmo emprego da nossa tipologia textual linguística,
tá? Então, investigue essas particularidades de tradução em diferentes gêneros e tipos textuais, tá certo? Então, o gênero tem uma certa regularidade de formas que a gente precisa encontrar se há correspondente ou não na língua-alvo e como fazer essa tradução, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, estudos de tradução da Bíblia, né, que tem diferentes propósitos, né? Por exemplo, uma Bíblia mais canônica, uma Bíblia mais popular, né? Como a tradução se deu em cada uma delas, por que, como traduzir para cada um desses tipos textuais, certo? Esses são os restritos à época, né? Que também pode fazer um par, né, naquilo que a gente chama de pares linguísticos, por exemplo, como a gente traduz textos do século X, né? Ou seja, há toda uma formatação de linguagem ali que, na nossa concepção, seria uma forma de traduzir, tá certo? Mas também pode estar ligado a outros aspectos, né? Também tem a questão dessa evolução das normas tradutórias, mas aqui ele é mais restritivo, tá? Não é como a gente viu lá no outro eixo. Aqui ele vai se restringir a esses aspectos mais linguísticos mesmo da tradução, tá? Ou seja, a tradução também dentro do seu contexto histórico. Eu estou traduzindo uma obra de um século passado, como seria essa ressignificação dentro do contexto do que estou traduzindo hoje, né? Como era traduzir antigamente, como é traduzir hoje, né? Nessas mudanças dos paradigmas tradutórios, né? Então, fazer uma espécie de análise diacrônica, certo? Das traduções, né? O que era concebido como uma linguagem, por exemplo, do Shakespeare no seu tempo, do século XVI, o que é uma concepção da linguagem dele hoje e como fazer essa tradução. E esse, por fim, é o estudos restritos ao problema, quando a gente tem realmente problemas de tradução no sentido de metáforas, humor, expressões idiomáticas, gírias, tá? Então, quando enfrenta um problema desse, é aqui onde os estudos restritos ao problema vão se debruçar, tá certo? Então, vai identificar quais são esses problemas e como resolvê-los, as estratégias para resolvê-los, no caso, então, né? Análise de padrões para problemas específicos, ou seja, faz uma tradução daquilo que é uma expressão idiomática correspondente, né? Não faz uma que que é ao pé da letra, né? Para mover o leitor para aquela significação, né? Essa transposição desses elementos que são muito particulares culturalmente falando, tá certo? Aqui a gente tem esses trocadilhos também, né? No caso, aqui deu o exemplo do Alice no País das Maravilhas. Então, pessoal, esses são os eixos principais. Aqui foi só para a gente ter essa visão panorâmica de todos os aspectos tradutólogos que a gente vai perseguir, então, aí no nosso projeto. Começa agora dia 21, na semana que vem, tá certo? A gente vai ver ponto por ponto, começando, como eu já falei, pelos aspectos teóricos, depois a gente vai cair para esses práticos, né? E, por fim, uma visão mais ligada ao agente tradutor, né? No caso, nós aqui em formação, né? De como exercer esse papel de tradução, tá certo? Agradeço a todo mundo, então, que apareceu, obrigado. Se houver alguma dúvida, quiser falar, alguma questão que ficou, tá? Não tendo mais nada a tratar, é isso. Obrigado. Boa noite.